Sejam bem-vindos ao subreddit r/NoSleep. Um subreddit onde temos os melhores relatos de terror. Meu trabalho é assistir uma mulher presa em um quarto. Há 3 anos eu estava olhando os classificados de empregos locais online quando um dos anúncios chamou minha atenção, não por causa do que dizia, mas porque não dizia quase nada. Pelo que me lembro, o anúncio dizia apenas: emprego disponível. Boa remuneração. Sem benefícios. Descrição necessária. Em seguida, listou um endereço de e-mail e foi tudo. Na época eu estava administrando uma loja de música, mas eu já tinha começado a ouvir rumores de que fecharíamos dentro do próximo ano e a probabilidade de uma transferência para outra loja era pequena. Nos últimos dias, eu estava olhando a lista de empregos, mas este foi o primeiro que se destacou. Sabe, eu estava entediado e isso era estranho. Então eu enviei um e-mail. Meia hora depois tive uma resposta, dizendo para ir a um determinado prédio de escritórios em uma parte da cidade, em um horário preciso, para minha triagem. Fui, e depois de esperar alguns minutos na recepção, fui levado para um escritório onde me deram uma série de formulários e questionários para preencher. Eles os recolheram e me disseram que entrariam em contato. Quase tinha esquecido tudo até que um mês depois recebi uma ligação dizendo que havia passado para a segunda etapa do processo de contratação. Recebi novamente um endereço e instruções quanto a tempo, e quando cheguei, desta vez era um belo parque de escritórios diferente a 20 milhas de distância do primeiro. Fui recebido por um homem que se apresentou como o Sr. Salomão. Ele me acompanhou até uma grande sala que continha uma cadeira e uma escrivaninha. Sobre a mesa havia 2 monitores grandes, um teclado e um mouse, e uma caixa de metal aparafusada com 2 botões superdimensionados, um vermelho e um verde. Ele me disse que esta sala era um modelo para o lugar onde eu estaria trabalhando se eu aceitasse o trabalho. Ele descreveu o trabalho da seguinte forma: eu estaria trabalhando 7 turnos de 6 horas por semana. Meu trabalho seria simples. Chegaria ao trabalho 10 minutos mais cedo e entraria em uma área externa que era como um vestiário. Eu teria meu próprio armário. Eu guardava todos os pertences no armário e me trocava para as roupas de trabalho fornecidas. Eu nunca deveria, sob nenhuma circunstância, levar qualquer item meu para a sala de vigilância. Eu nunca deveria, sob nenhuma circunstância, levar qualquer item comigo da sala de vigilância. Quanto ao que eu deveria fazer na sala de vigilância, me falaram que o monitor à esquerda mostraria constantemente uma transmissão ao vivo de uma câmera de alta definição em um local remoto. Meu trabalho era simplesmente observar a câmera. Uma vez por hora, eu entrava no computador ligado ao monitor direito e entrava num breve registro descrevendo qualquer coisa interessante que ocorresse na última hora. Eu não teria canetas, lápis ou papel, e nunca deveria tentar fazer qualquer tipo de nota escrita sobre o trabalho. Quanto aos botões vermelhos e verdes, o botão vermelho só deveria ser usado em caso de emergência. Isto significava algo no vídeo ou no meu espaço de trabalho que exigia ajuda externa. O botão verde deveria ser pressionado se eu visse algo no vídeo que fosse particularmente digno de nota. Ele diria a outras pessoas em algum lugar que, pelo menos na minha opinião, algo interessante estava acontecendo. Salomão enfatizou que, embora me fosse dado explicação sobre quando usar este botão, eu deveria errar ao lado de apenas usá-lo se quando algo, de real significado, ocorresse. Ele apontou a câmera no teto da sala em que estávamos. Ele disse que a verdadeira sala seria a mesma. Meu trabalho seria observado, e outras pessoas também estavam assistindo à sala na transmissão de vídeo. Ele disse que eu era apenas uma redundância no caso de outros sistemas falharem. Ele então sorriu e perguntou se eu sabia o que ele queria dizer com redundância. Eu acenei, tentando não mostrar minha irritação. Eu não falo tão bem com as pessoas, então às vezes elas me acham burro. Tudo bem. Deixe-o pensar. Ele me paga bem o suficiente. O salário era muito bom. R$ 200 por hora. Isso me preocupou. Eu estava pensando que isto era algum tipo de experiência psicológica ou trabalho secreto do governo, com o qual eu estava bem tranquilo. Mas esse tipo de dinheiro para sentar e ver uma tela. Minha mãe sempre me disse que se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é, e isto parecia bom demais para ser verdade. Perguntei se eu ia fazer algo ilegal. Salomão riu e disse que não. Perguntei se alguém ia se machucar. Novamente, ele balançou a cabeça, não.
Ele disse que a razão pela qual eles estavam pagando tanto era porque precisavam de funcionários que estivessem motivados a serem profissionais e discretos. O trabalho que eles estavam fazendo era importante e, por várias razões, não podia ser discutido. Se eu aceitasse o trabalho, eu teria que assinar papéis prometendo que nunca discutiria meu trabalho ou que poderia ser processado ou preso. Só estou quebrando esse contrato agora por conta de tudo o que aconteceu. Então aceitei o emprego, e como eles queriam que eu começasse imediatamente, tive que deixar a loja sem aviso prévio. Senti-me mal com isso, mas também estava entusiasmado com um novo emprego. Era muito dinheiro e parecia um trabalho fácil o suficiente, se bem que um pouco chato. Eu estava nervoso de que havia algo mais, mas disse a mim mesmo que teria que esperar para ver. Não adiantava me acovardar e desperdiçar uma boa chance porque deixei minha imaginação ficar louca. Foi-me dado o local do trabalho em si, e quando fui lá, fiquei surpreso que era realmente como a sala modelo que me tinha sido mostrada com apenas algumas diferenças. Havia um vestiário que você tinha que passar para entrar na sala de vigilância, e havia um pequeno banheiro anexo à verdadeira sala de vigilância também. O verdadeiro quarto tinha um pequeno refrigerador de água no canto, mas como eu não tinha permissão para trazer nada comigo, eu tinha que comer antes ou depois de cada turno. A maior diferença, é claro, era que os monitores estavam ligados. O monitor certo era apenas um terminal preto e branco, como você vê nos filmes algumas vezes. Eu podia digitar meus registros, mas sem internet para ver ou qualquer coisa parecida. Já o monitor esquerdo era um vídeo de uma sala. Acho que se chamaria um quarto, porque tinha uma cama, mas também tinha muitas outras coisas. Uma TV, um sofá e cadeiras, um par de mesas e muito espaço vazio no meio. A câmera deve estar no alto de um canto, porque eu podia ver praticamente tudo, exceto os lados distantes dos móveis. A princípio, no entanto, não notei nada disso. Tudo o que vi foi ela. Ela parecia ser um pouco mais velha do que eu e era muito bonita. Quando eu a vi pela primeira vez, ela estava deitada de lado no sofá. Essa era a parte do quarto mais distante da câmera, mas a imagem era muito clara e eu podia dizer que ela estava dormindo. Eu me vi mais inclinado no monitor para poder ver melhor, e então pensei no que estava fazendo e me senti envergonhado. É como se eu estivesse espiando ela. Um stalker. Eu não queria ser um stalker, mas também não queria ser bobo. Eu precisava pensar devagar. Era um bom trabalho. E eu não estava fazendo nada de errado, certo? Eu não estava machucando ninguém. A mulher parecia estar bem. E o quarto estava bonito. Ela provavelmente concordou em estar lá e tudo isso é uma experiência ou algo assim. Eu estava apenas exagerando. Por isso, sentei-me na cadeira e comecei meu trabalho. Não demorou muito até que eu entendesse mais. A mulher, vou chamá-la Raquel, não estava lá de livre vontade. Nunca a vi ferida, mas ficou claro que ela nunca saiu daquele quarto, exceto para entrar no que eu acho ser uma área de banheiro que minha câmera não conseguia ver. Bem, ela nunca saiu do quarto por conta própria. Periodicamente, geralmente algumas vezes por semana durante meus turnos, homens e mulheres com roupas de aparência estranha entravam e a levavam do quarto. Às vezes ela se debatia, mas normalmente ela simplesmente ia com a cabeça baixa. Eles sempre a traziam de volta, embora os momentos em que ela não era trazida de volta durante meu turno fossem sempre os piores para mim. Eu me preocupava com ela até chegar ao trabalho no dia seguinte e a via na sala vendo televisão ou fazendo alguma pintura. Ela nunca parecia magoada nem mesmo perturbada, exceto quando a levavam, e mesmo quando ela lutava, eles eram sempre gentis com ela. Mesmo assim, eu sabia que algo estava errado. Pensei em deixar o trabalho, ou apertar o botão vermelho e conseguir alguém que viesse para que eu pudesse obter algumas respostas. Ou chamar a polícia e mostrar a eles o que a câmera estava me mostrando. Exceto que eu estava assustado. Medo de perder meu emprego e medo do que essas pessoas poderiam fazer comigo se eu desistisse ou contasse sobre elas. Salomão tinha me dito quando aceitei o emprego que parte de ser discreto não era fazer perguntas. Nunca me pediriam para fazer mais do que já havia sido dito, mas nunca poderia contar a ninguém o que fiz ouvir, e nunca poderia fazer perguntas sobre o que estava fazendo ou porquê. Por isso, eu arranjei desculpas. Foi tudo uma experiência. Ela estava louca ou doente e eles estavam tentando ajudá-la. Ela estava fazendo um trabalho exatamente como eu estava.
Ou se ela era realmente uma prisioneira em algum lugar, pelo menos eu estava observando para ter certeza de que ela estava bem. Se eles alguma vez tentassem machucá-la, ou se eu visse que ela realmente não queria estar lá com certeza, eu poderia conseguir ajuda então. De certa forma, eu disse a mim mesmo, eu estava ajudando a protegê-la observando. Não espero que você pense muito nas minhas desculpas. Eu mesmo não penso muito nelas, especialmente agora. Mas, em minha defesa, quando as coisas mudaram, eu não ignorei nem tentei explicar. Eu sabia que algo tinha que ser feito. Raquel costumava pintar por 1 ou 2 horas todos os dias, e parecia que isso acontecia sempre durante meus turnos da tarde. A sala não tinha janelas até onde eu podia ver, mas acho que ela usava um relógio ou o tempo de seu próprio corpo para se localizar no tempo. Sempre gostei de vê-la pintar. O que ela estava pintando estava sempre de frente para mim, mas eu podia ver seu rosto enquanto ela trabalhava. Ela sempre parecia serena e feliz quando pintava, e vê-la assim, sorrindo serenamente de vez em quando enquanto conseguia algo do jeito que queria, sempre fazia o meu dia. Notei pela primeira vez que algo estava errado quando ela começou a pintar com mais frequência há algumas semanas. Sua expressão era mais concentrada e séria, e havia uma tensão em seus movimentos que eu não estava acostumado a ver. No início eu pensei que ela estava apenas tentando trabalhar duro em alguma coisa, e eu queria dizer a ela para não se preocupar. A cada poucas semanas os outros chegavam e retiravam os quadros antigos de qualquer maneira, trazendo uma nova pilha de eu acho que a palavra é tela. Mas foi mais do que ela estar concentrada. Algo estava errado. Ela não parecia feliz e pintava por horas. No espaço de 3 dias, ela havia terminado 4 quadros. Eu estava cada vez mais preocupado com o trabalho dela, e quando ela terminou a 4ª, eu me vi dizendo a ela para parar e descansar um pouco. Eu tinha me acostumado a falar com o monitor, falando com ela à minha própria maneira. Mas ela não parou. Ao invés disso, ela começou a mover os quadros, arrumando-os nas costas e no assento do longo sofá, no extremo da sala. Esta foi a primeira vez que eu pude ver qualquer um dos quadros. Mesmo quando os outros os estavam tirando, eles pareciam sempre ser desviados da câmera. Eu ainda estava preocupado com ela, mas também estava feliz por finalmente ver algo em que ela havia trabalhado. Feliz e maravilhado. Eles eram lindos. Um deles era uma bela floresta verde. Outro era um velho poço de pedra. Um terceiro era uma casa sozinha em uma pequena ilha. O último era um teatro de cinema à moda antiga. Todos eles pareciam algo fora de um sonho, com linhas de cor se misturando no ar ao seu redor como folhas presas pelo vento. Foi somente quando olhei de perto que percebi que as linhas de cor não eram aleatórias. Eram palavras. Fácil de perder se você não estivesse olhando de perto, e por si só, elas não pareciam significar muito. Apenas o fantasma de uma palavra em algum lugar em cada uma das pinturas, fácil de perder em tudo o mais que estava sendo mostrado. Inclinei-me para dentro do monitor, tentando ler as palavras. Então meu coração começou a bater aceleradamente. Piscando e esfregando meus olhos, olhei novamente, lendo-as em voz alta em ordem, da esquerda para a direita, em cima e depois embaixo. Por favor. Me ajuda. Thomas. Afastei do monitor, minha mão sobre minha boca. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como nada disso poderia estar acontecendo. Não era só o fato de ela estar pedindo ajuda, embora isso fosse uma grande parte. Continua. Se você curtiu essa história, acesse o canal e continue ouvindo. Acesse a parte 2 no card ao lado. Obrigado! E nos vemos em breve.